Que dia, meus senhores! Esperávamos muitas emoções, mas não esperávamos que o Ether ia recuperar os $2.000. Não, brincadeira. Que ótimo que isso aconteceu. O Bitcoin conseguiu também recuperar os $85.000. Foi um dia excelente também para as ações, o que é um tanto quanto estranho, considerando quais foram os anúncios do Fed. Claro que teve especificamente uma coisa muito relevante que eu vinha falando para vocês desde o início do mês, que é a flexibilização do quantitative tightening. A gente vai passar por isso, mas nós tivemos de forma muito inesperada. Inclusive, durante a própria fala do Jeremy Powell, um anúncio de que o presidente Trump vai provavelmente amanhã fazer um novo disclaimer ou uma nova informação ali relacionado às estratégias de cripto do governo num evento cripto que ele deve ir amanhã. Então, e além disso, na verdade, muitas outras coisas interessantes aconteceram. A gente vai passar por um overview em relação a isso e também ao que aconteceu na reunião no FONC. Claro, eu peço que antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e sem grandes enrolações, bora ver tudo o que aconteceu no dia, que foram muitas coisas, tá certo? Então, para iniciar, opa, deixa eu abrir aqui. Então, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no preço para ver o que aconteceu, né? Então, o Bitcoin finalmente, né, conseguiu aqui romper esse patamar. Claro que quando a gente considera o time high, não é muita coisa ainda, mas assim, vou ficar muito feliz se o preço conseguir realmente fechar, começando a ficar acima da média móvel de 200 dias, que a gente vem conversando bastante. Ele fez, né, uma alta mais alta do que a alta anterior, então será muito bom se ele conseguir manter esses patamares aqui, né, não perder os 82.500, não fazer uma baixa mais baixa, né, e conseguir aqui fechar acima tanto da alta do topo anterior quanto acima da média móvel de 200 dias, né? Então, 85.400 nesse momento. O SP500 também, né, teve um dia aqui super positivo, ainda não chegou na média móvel, né, mas foi um dia positivo mesmo nesse cenário. O ouro continua subindo, tô super devendo o vídeo de ouro para vocês, mas vai sair. Aqui foi, inclusive, a minha última compra que eu fiz, né? A hora que ele tinha tocado a média móvel de 20 dias, especificamente, né? Mas, enfim, foi um dia excelente no preço, mas eu quero falar para vocês as notícias, tá? E o que aconteceu, assim, além do FONC para movimentar as coisas. Pois bem, disclaimer, né? Ether conseguiu recuperar os $2.000, estava sendo difícil. Cada vez que o mercado cair, recuperava, o Ether recuperava um pouco menos, né? Fazia aí já algum tempo que ele não estava conseguindo se manter acima dos $2.000, mas finalmente aconteceu. Ótimo para os holders de Ether, tá certo? Alguns outros acontecimentos relevantes. Ontem nós também tivemos um fluxo positivo nos ETFs, né? 209 milhões. Na segunda-feira foi 270 milhões. Na sexta também tinha sido positivo. 3 dias consecutivos de alta. Hoje eu acho que também nós devemos ter, a gente só vai saber mais de noite, né? Mas a gente não tinha isso desde janeiro, tá, gente? Basicamente aqui, a última vez que a gente teve, né, mais de 3 dias ali consecutivos de alta foi em janeiro. Então, tá melhorando um pouco, pelo menos, né? Ainda é cedo para cantar qualquer vitória, mas está melhorando, tá certo? Hoje nós também tivemos a notícia de que a SEC encerrou o processo contra a XRP, né, contra a Ripple, e aí deu um super pumpzinho ali na moeda. Eu particularmente não sou das mais fãs, nunca fui das mais fãs desse projeto, né, mas claro que, principalmente considerando o que tem acontecido agora nos Estados Unidos, é um projeto com um potencial, assim, analisando muito friamente, né? Um projeto que está aí desde sempre, tem uma abertura institucional muito grande, mas independente do meu posicionamento pessoal em relação ao projeto, é uma vitória para o mercado como um todo, né? Então, existem vários processos contra os protocolos cripto que estão sendo arquivados, né? Especificamente o processo da SEC contra a XRP já estava aí há mais de 4 anos, né? Então é uma mudança realmente de quase de uma política, né, de meia década aí que está mudando. Então é um acontecimento super positivo para o mercado, independente da perspectiva individual em relação ao projeto, tá?
Ontem nós tivemos o lançamento dos futuros de Solana na CME, que é a maior exchange, né, de futuros do mundo. Movimentou 18 milhões de dólares, o que foi, né, o que é menos do que a estreia do Bitcoin e do Ether. Mas, né, assim, o cenário hoje tá bem diferente do cenário de lançamento, então acho que isso continua sendo positivo da minha perspectiva. E amanhã nós temos o lançamento dos primeiros ETFs de Solana, gente. Não é como os ETFs tradicionais ali de Bitcoin e de Ether. Ele é um ETF que lastreia os futuros e permite alavancagem de 2 vezes em Solana. Então é bem diferente dos ETFs tradicionais. Não deve também chamar tanta atenção ou da mesma forma que tem a atenção dos ETFs tradicionais. Eles têm vários pedidos ETFs de Solana mais comuns, digamos assim, mas nós temos esse daqui que eu acho que vai medir um pouquinho de um apetite, inclusive um pouco mais degenerado das finanças tradicionais em relação à Solana. Nós tivemos, depois de muito tempo, uma semana muito positiva em relação aos long-term holders, tá? Isso aqui equivale a mais de 200 mil bitcoins fluindo para endereços considerados de investidores mais de longo prazo. Aqui é muito importante fazer um disclaimer, tá? Que isso aqui não necessariamente é positivo da perspectiva de price action, né, de reação de preço, ó, como vocês podem ver, os long-term holders, ó, eles começam a acumular, normalmente, né, assim, em um momento ali em que o Bitcoin, às vezes, tá entrando realmente em bear market, né, quando a gente olha que muitas vezes o processo de acumulação deles acontece no topo, porém, nesse caso, né, eu tenho falado cada vez mais que eu acho que as estruturas cíclicas, elas vão fazer cada vez menos sentido, né? E dessa perspectiva de um ciclo que talvez que se desconfigure sobre algumas óticas, a acumulação dos long-term holders, nesse momento, é importante, eu acho um ponto positivo, porque ela reflete uma diminuição da pressão de venda, tá? Então, assim, ajuda o Bitcoin não ir buscar os 70 mil dólares, basicamente, na minha perspectiva, né? Todos os disclaimers feitos, acho que, assim, faz sentido, né, que os long-term holders comecem a acumular na queda. Eles começaram a acumular no início da semana passada, né? Então, assim que o Bitcoin chegou ali em 78 mil dólares, eles voltaram a acumular. Da minha perspectiva, é uma coisa positiva nesse momento. Feitos disclaimers, tá? De que, assim, não é, nossa, run iniciada. Não, não é isso, tá? Mas da perspectiva de diminuição de pressão de venda, para mim, é um acontecimento relevante. Nós também tivemos, né, como é que eu posso dizer, um comercial ali. A BlackRock tem um cashbox, né, uma caixinha de perguntas, digamos assim, né, em que as pessoas perguntam coisas, e achei bem interessante, né, que nesse vídeo, essa mocinha, né, que tá respondendo pela BlackRock, digamos, ela tá definindo, né, os ativos digitais. Ela define o Bitcoin como uma alternativa monetária emergente, né, então basicamente tá dizendo é um dólar nos estágios iniciais, né? Ela é uma alternativa, um tipo de dinheiro alternativo e emergente. Ainda ali nos seus desenvolvimentos, eu achei um comercial, assim, uma perspectiva interessante sobre como a BlackRock e os investidores institucionais estão vendo o Bitcoin. Falando aqui especificamente em relação à reunião, tá, gente? Resumos aqui da reunião, quais foram as falas ali, né? Quais foram os grandes highlights. Bom, a economia tá forte, mas a inflação permanece um pouco elevada, as tarifas aumentam as expectativas de inflação, o Fed não está com pressa para cortar juros e aguardará mais esclarecimentos. Se o mercado enfraquecer, né, o Fed pode aliviar se necessário, e se a economia ficar forte ali, né, e a inflação, por exemplo, subir, a contenção, né, da política monetária ali, a manutenção dos cortes de juros pode se manter, né? Então tomou a decisão, e o Fed tomou a decisão de desacelerar o declínio do balanço, tá? O que significa isso aqui, gente? Basicamente, né, a desaceleração do quantitative tightening, tá? Eu tenho falado disso pra vocês bastante nos últimos vídeos, inclusive na minha newsletter do dia 6, né? Eu citei exatamente que essa era uma grande expectativa que eu tinha em relação, né, à reunião dessa semana. Então, falando
exatamente disso para vocês. Inclusive, se vocês não assinam ainda a minha newsletter, assinem. Normalmente eu publico ela de segunda-feira com um overview do que eu espero pra semana, né? Algumas de abertura de mês também. Então, vou deixar o link para vocês se inscreverem. Então, tinha falado disso e aconteceu, né? E é exatamente aqui, nessa parte, né? Isso aqui é a ata, então, da reunião, né? Do FONC, do Comitê de Política Nacional dos Estados Unidos, de Política Monetária dos Estados Unidos, né? E é exatamente aqui que a gente vê essa questão do afrouxamento do quantitative tightening, né? Então, começando em abril, o comitê vai diminuir o pace, né, do declínio relacionado a esses security holdings, né, a manter esses securities aí, reduzindo mensalmente, né, reduzindo mensalmente os treasuries, né, de 25 bilhões para 5 bilhões, né, o que significa basicamente aí que a gente vai ter 20 bilhões adicionais mensais de aumento de liquidez. Então, isso aqui é uma notícia de aumento de liquidez. Então, nós temos, né, o famoso quantitative easing, que é quando os bancos centrais estão imprimindo dinheiro e aumentando a liquidez no mercado. Nós temos o quantitative tightening, quando eles estão fazendo um processo invertido. E nós temos a questão da taxa de juros, né, que também é um processo de aumento de liquidez. Nesse momento, os Estados Unidos está, na verdade, né, no regime de quantitative tightening, diminuindo a liquidez para conter a inflação. E nesse momento, nós tivemos um anúncio de flexibilização do quantitative tightening, ou seja, uma notícia positiva da perspectiva de aumento de liquidez e da perspectiva dos ativos de risco. Mas, de forma geral, assim, as expectativas e o resumo da reunião não foi muito boa, assim, não, né? Se alguém me falasse que ele teria falado isso, eu nem acharia que o Bitcoin e os ativos iam subir tal como subiu, né? Porque, basicamente, tá falando, cara, incerteza aumentou, mostra... Não, isso aqui. Aqui a redução das projeções, né, de crescimento, aumento da inflação. Então tá falando, mercado de trabalho vai desacelerar, inflação vai subir, estamos ferrados, basicamente, né? Mas eu acho que o ponto positivo é que o Fed, nesse momento, ele tem bala na agulha, digamos assim, né? Então, ele pode finalizar completamente o quantitative tightening, pode iniciar o quantitative easing, pode cortar os juros, né? Então, existem ali algumas ferramentas que ele pode manter. Muitas das projeções relacionadas à inflação e à diminuição, principalmente a diminuição do PIB, né, enfraquecimento do mercado de trabalho e de possível recessão, vem das questões das tarifas, né, que são muito representativas para o PIB e também por conta do super freio no consumo das famílias dos Estados Unidos, tá, que está diminuindo drasticamente, muito por conta da perspectiva das pessoas em relação ao futuro da economia, né? Então, esses são os grandes fatores ali que estão influenciando. E aí, eis que no meio da reunião, ali, estávamos ouvindo as perguntas ali, algumas provocativas pro Jeremy Powell, e aí veio essa notícia, tá? Que o presidente Trump vai fazer um anúncio, um update ali, relacionado à estratégia cripto, tá? Então, daí começou a sair algumas outras notícias, vai ter um evento amanhã, esse Block World DAS, né? Digital Asset Summit. E o Trump vai aparecer e parece que vai falar alguma coisa lá. Então, nós temos alguns anúncios aí relacionados ao mercado. Algumas observações, né? Foi um dia bem positivo. Eu tinha falado para vocês que eu tô buscando algumas coisas, né, para pensar em reversão. Então, dias de ETF acima de 300 milhões. O fim do quantitative tightening e Bitcoin acima da média móvel de 200 dias, né? Eram alguns dos patamares, assim, algumas das coisas que eu queria ver para pensar em reversão. Nenhuma delas de fato aconteceu, né? Então a gente não teve o fim do quantitative tightening, mas temos uma diminuição do quantitative tightening. Bitcoin não fechou ainda acima da média móvel de 200 dias, mas está sendo negociado acima da média móvel de 200 dias. E nós não tivemos ainda nenhum dia de 300 milhões de fluxo, talvez hoje, né? Mas nós tivemos 3 dias de flow, né? Então, assim, de fato, essa semana é uma das melhores semanas que nós temos até em termos de desdobramentos das coisas nas últimas semanas, tá? Mas a gente precisa, né, dar uma segurada ali no otimismo, que eu sei que todo mundo fica muito eufórico, eu também fico, né, nesses dias mais animados. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o dia e a gente se vê no próximo vídeo.